vai? Meu nome é Jorge Lucas. Eu sou a Andressa. E nós somos casados. Tá focando, menina. Não olha minha unha. Oi, meu nome é Kátia. Eu sou o Robson. E nós somos casados há 2 anos 3 meses. e 3 meses. O tema é casamento cristão. Como é ter um casamento cristão? Eu gosto dessa pergunta porque, na verdade, é como você ter um casamento e com Cristo. Porque o intuito mais legal disso é você trazer as duas pessoas, que na verdade são 3, se tornarem uma. E essa uma é o que traz a santidade, é o que traz a pureza. Pra gente foi muito difícil. Seu corpo, seu corpo, ele quer outras coisas. O pessoal fala, ou acha, né? Casamento cristão, de boa, super fácil. Faz a corte lá, tá tranquilo. Gente, não é bem assim. Só que não tem coisa melhor do que você investir no amor. Meu pai me disse isso uma vez, que vai chegar uma hora aqui na nossa vida que não dá pra você se basear somente naquela atração, porque o tempo passa, a pessoa passa. E no que você vai basear? Somente no que você... Nossa, que pele macia, mas ela sempre vai ficar assim. Mas... Que pele linda, mas... No que você baseia um casamento? É o amor, porque o amor, como o amor de Cristo, cara, não há outro. Ele é perfeito, ele não há erros. Então, você não se baseia se essa pessoa vai beijar bem, se ela sabe fazer as coisas ou não. Não é isso, é você basear que essa pessoa é a pessoa escolhida pra você. Que você vai amar ela. Que você vai escolher amar ela. Independente de tudo. Todos os dias. E até ela ficar velhinha gaga. É um fato isso. E se o amor é a base disso tudo, que você colocou o que une a sua aliança, Cristo, não tem como você colocar outro empecilho, você se preocupar com algo no futuro, se não for baseado no amor. O casamento cristão, ele tem muito a ver com a casa, a nossa casa. Então, a nossa casa, ela tem que ser uma casa pronta para o Espírito Santo. Então, ela tem que revelar a santidade de Deus. Então, a gente tem que monitorar as nossas atitudes para que o Espírito Santo esteja bem-vindo no ambiente da minha casa, né? E que ela seja um refúgio do mundo. Então, a diferença é assim, que eu diria assim, por que o casamento cristão, né? Quando você tem um casamento cristão, você tem a quem prestar contas além do seu marido, que no caso é Jesus, né? Então, o que a gente assiste, a gente procura ter santidade, no que a gente fala, a gente procura ter santidade, naquilo que a gente fala, sei lá, se você for falar de alguém em casa, aquilo você tem que responder para Deus. Então, você tem que ter atitudes, conta, né? Exatamente, as atitudes de cristão dentro da sua casa também, né? Porque não é só assim, às vezes é lógico que a gente peca, erra, né? Mas a nossa busca para ter uma santidade no casamento, né? Busca diária. Exatamente. Quando você tem, que nem você fala, namoro cristão, é a busca da santidade no seu namoro. E o casamento cristão é a busca da santidade no casamento. Seja na sua intimidade com seu marido, seja assistindo, às vezes, uma série da Netflix, né, por exemplo. E a gente sempre teve isso, né? De procurar fazer aquilo que agrada ao Senhor, né? Quando a gente vai tomar uma decisão, algo, às vezes, um investimento que a gente vai fazer, algo que a gente vai comprar, a gente sempre ora, porque o Senhor vem em primeiro lugar, né? No nosso casamento. Como você soube que ele era o cara certo e você, como ela, era a mulher certa? Bom, no meu caso, deixa eu fazer uma pergunta pra Deus. Por isso que fala casamento cristão, porque a gente pergunta pra Deus. A gente pergunta pra Deus, né? No meu caso eu perguntei. A gente já tinha namorado uma primeira vez. A história é a seguinte. Eu e o Jorge tínhamos namorado uma primeira vez, só que eu ainda não sabia se ela era a pessoa certa. Viu? Cega. Eu não tinha visto se ele era a pessoa certa ou não. E aí eu falei assim, já que eu não sei, aí eu fui num evento lá da igreja
E falaram, e a gente já tinha terminado até, porque eu não sabia se era a pessoa certa ou não. Então, terminei. E aí, o pastor lá pegou e falou, olha, o que você pedir, você vai receber. Até o tal dia você vai ter a resposta do que você pedir. Eu, gente, palavra de Deus, tomara, eu vou fazer prova disso. E aí, fiz e perguntei pra Deus, Deus, se o Jorge for a pessoa certa pra mim, que o Senhor me responda de uma maneira clara, porque eu não vou entender. Se for, sei lá, se alguém chegar e falar alguma coisa muito, Deus falou, não sei o que, eu não vou entender. Então, seja claro. E aí, no último dia do evento, uma pessoa veio e ela sabia que eu não gostava que falava do Jorge. Porque, né, enfim, não vamos entrar em detalhes. Não gostava dele. E aí, não gostava dele, mas queria saber se ele era a pessoa certa, né? Vai entender. Essas fases. E perguntei, a pessoa chegou em mim e falou assim, olha, eu não queria te falar isso, mas o Jorge vai voltar esse ano, no final do ano, ele vai ser seu. Isso é meu, né? E a pura verdade. O que aconteceu? Ele voltou no final do ano, não era pra ele voltar, mas aconteceu um caso, enfim. E Fala, meu! não quero. Meu pai veio ficar muito doente. E aí eu tive que retornar da minha viagem da Austrália e vir pro Brasil, às pressas. E que a gente acabou se vendo, e aí... Que a gente voltou e realmente era uma palavra de Deus mesmo. Porque eu acho que se não fosse tão claro, eu não iria entender. E foi tão claro que eu realmente falei, não, é de Deus mesmo isso. Porque eu pedi isso, a pessoa tava chorando porque não queria me contar, tava uns 3 dias incomodada. E quando falou era realmente, então essa foi a maneira como eu descobri que ele era a pessoa certa. E quando ele voltou da Austrália, que eu vi ele, eu falei, eu quero esse homem pro resto da minha vida. Quero você. Eu nunca perguntei isso pra ele. Fui tão fácil, meu. Nossa, eu não sei. Eu não tenho. O meu teve que ser mó. E o seu? É que homem é assim, cara. Homem, Olhou, gostou, brincadeira. o homem, ele é assim. Eu posso falar pela maioria dos homens. Ele fica 30 segundos com a pessoa e ele já consegue imaginar pelo menos como que vai ser os 3 primeiros filhos, cara. O homem consegue ter esse negócio de ver no futuro. Como que a pessoa vai ser assim, ela vai se vestir desse jeito, ela vai arrumar sabe, cuidar das coisas desse jeito. Então Sabia eu tudo gosto. isso. Falei 10 minutos e ele já sabia tudo isso. A diferença de homem, mano. Não sei não, viu? Então o que acontece? Eu tive a certeza que a Andressa era a pessoa certa pra mim em 2 momentos da minha vida. No primeiro, quando eu tinha 11 anos e a gente tava indo pro encontro com Deus e a gente foi no mesmo ônibus, coincidentemente. E aí a gente foi conversando, 13 anos, velho, 11 anos. Precoce, gente, vai saber. E aí eu gostei muito dela, e o meu amor por ela foi num sentido que meu pai, esse encontro com Deus é um retiro que a gente tem na nossa igreja há muito tempo, que é muito bom por sinal. E aí lá o que acontece? Meu pai, ele me deu um dinheiro pra eu usar de cantina, pra tomar uma coquinha, coisinha a mais, brequetetes. E eu tinha 20 conto, cara, e aqueles 20 conto naquela época era sagrado, mano. E eu tinha só para aquilo, mas como eu soube que era aniversário dela, eu, Jorge Lucas, ouvi falar de um tal de Correio Elegante e falei, tá aí. Eu peguei dos meus 20 reais e investi todos eles para mim investimento. E comprei um presente para ela. E o presente foi um ursinho que custava 20 reais. Ele não tomou refri, não tomou. E mandei pra ela, e então fui a seco o encontro inteiro. Mas eu sabia que tinha algo ali, eu sabia que tinha propósito ali. E o segundo momento que eu tive a certeza, a confirmação, foi que eu saí da igreja bem após isso. Lógico, não dá pra ter certeza com 11 anos, mas quando a gente estava no acampamento, eu e a Andressa, a gente não se falava. E aí nesse acampamento a gente passou junto. E o que acontece? Quando chegou o final do acampamento,
de todas, quando a gente foi arrumar tudo, de todas as pessoas, todas as meninas que desceram pra ajudar a limpar o local, a arrumar o local, ela foi a única. Todas estavam preocupadas em como ia voltar pra igreja, tipo, como ia voltar no ônibus, de tomar banho, de se arrumar horas com secador, que é super válido, por sinal, mas ela se preocupou com o reino. Então, pra mim, aquilo foi absurdo, cara. Pra mim, eu já falei, mano, eu vou casar com essa mulher, cara. Enquanto todas estavam querendo passar batom, ela tava com o rodo na mão, limpando o banheiro e falando, vamos, galera, vamos. Então eu falei, cara, essa é minha Trabalhadora, esposa, né, velho. mano? Trabalhadora. Eu já sabia naquele dia. Eu tinha esquecido disso, é verdade. Ele tinha me contado, gente. Eu, porque quando eu olhei pra... Que assim, a Aline queria que eu desse uma chance, conversasse com ele, porque ela achava que combinava. É uma das minhas melhores amigas, assim, desde de criança, adolescente, né? A gente sempre foi amiga. E aí ela pegou e era amiga dele, líder dele. Então ela conhecia ele e me conhecia. Aí ela achava que combinava. Então aí ela falou, Kátia, tem um amigo aí, o Robson e tal. E eu peguei e falei, sabe, eu não queria saber. E eu não tinha olhado ainda pra ele. Aí tem um evento que a minha mãe viu que ele ficava passando e olhando pra mim. E eu tava do lado da minha mãe. Minha mãe falava, o que aquele cara tá passando toda hora olhando aqui pra Kátia? E aí a Aline falou assim, vamos tomar um lanche, que era tipo um intervalo, né? E aí eu entrei no carro de uma ponta, no banco de trás, e ele na outra. E eu nem olhei a cara dele, não olhei, porque eu não queria resenha, não queria saber de nada, não tava... Eu tinha acabado de voltar de um intercâmbio, eu não queria saber. E aí... Ele pegou... O que você achou de mim naquele dia? Você achou muito chato, né? Achei muito chata, muito metida. Metida. Nossa, essa menina é nojenta, cara. Não olhou nem pra minha cara, mano. Não deu nenhuma moral. Aí ele me adicionou, mesmo assim me adicionou no Facebook e eu recusei. Aí, mas depois de assim, a minha irmã, meu pessoal começou a conversar e tal. E aí eu falei assim, tá bom. Aí quando a gente foi sair, no Outback da Moca, foi todo mundo junto, né? E aí ele foi depois. Enganaram, né? Falaram que era uma reunião de ministério. E na hora que eu vi ele, assim, que eu vi pela primeira vez, eu olhei nos olhos, aí meu coração disparou. Aí, não sei, quando você sabe que é a pessoa certa, você simplesmente, sei lá, você sabe. Se tivesse olhado da primeira vez, né? Eu não tinha olhado. Talvez eu tinha. Mas aí na hora que eu olhei, e aí parece que a pessoa é assim, feita do mesmo material que você, sabe? Porque é lógico que é assim, todo mundo é ser humano, né? Feito do mesmo material. Mas não é isso! Eu quero dizer assim, tipo, às vezes, né? Às vezes, sabe aquela turma que você se sente assim, um pouco assim? Você tá numa festa, aí meio que você sente assim, eu tô um pouco deslocado nessa festa, não é muito pra mim aquela festa. E aí parece que aquela pessoa, ela tá excluída com você naquele, sabe? É uma pessoa que tá meio que na mesma sintonia que você. E você, quando for a hora certa, você vai saber que, tipo, aquela pessoa é do seu planeta, entendeu? E aí você vai dar certo. Ele vai rir das suas brincadeiras, não vai achar você... porque eu falo assim, né? Agora eu só abri um parênteses, né? Pras meninas que estão solteiras, né? E querem saber, essa é a pessoa certa pra mim. Essa pessoa não vai achar você ridícula, sabe? Nas coisas que você faz, naquilo que às vezes é estranho. Às vezes até a sua mãe vai falar assim, poxa, por que você falou aquilo na frente dos outros? Porque aquilo era meio fora de hora, sabe? Às vezes você fez uma brincadeira fora de hora, né? Que nem eu costumo falar que quando eu era criança, rapidinho, tá? Quando eu era criança, teve a festa da primavera. E na festa da primavera as meninas iam de biquíni, tipo, era como se fosse assim, desfile da primavera. E primavera-verão, né? As meninas vinham de biquíni ou maiô, que era tipo um desfile com a canga, ou você poderia vir fantasiado de alguma coisa aleatória. E a professora que eu tinha o quê? Uns 8 anos, a professora falou assim, e vocês podem vir fantasiado, vai ser muito legal vir fantasiado. Vocês podem vir de saco de leite, de várias coisas. E eu tinha uma fantasia de cachorro em casa.
E aí eu falei pra minha mãe, vai ter a festa e eu quero ir fantasiada de cachorro. Mas você tem certeza que vai todo mundo fantasiado de cachorro? Eu falei, de cachorro não, vai fantasias assim? Aí eu falei, tenho mãe, tenho. A professora falou que vai ter gente que vai até de saco de leite. Na época era saco de leite, né? Que não era nem caixinha, né? Então, aí eu peguei, me fantasiei lá com a fantasia de cachorro e fui. Quando eu cheguei lá, todas as meninas estavam de biquíni e maiô pro desfile. Só tinha eu de cachorro e uma menina que era ruiva de pedrita. E não tinha ninguém mais de fantasia. Mas eu não desisti e desfilei daquele jeito. Isso é divertido. E aí eu fui, as crianças lá que eram mais novas, né? Que eu acho que era como se fosse uma festa de famílias da escola. E as crianças ficaram loucas. Nossa, que legal! Porque não é que nem hoje, né? Que você tem muita fantasia de pelúcia, tal, de cachorro. Mas naquela época era super legal, né? Enfim, só que a minha mãe ficou chateada, né? Minha mãe falou, poxa, você pagou um mico, né? Na frente de todo mundo, né? E depois disso, meu pai toda hora falava assim, já vem a Fifi. Porque, tipo, eu tava querendo me aparecer. Mas quando eu contei isso pro Robson, ele achou... Eu achei legal, né? Porque ela se demonstrou diferente, isso que eu gostei. Em contramão, né? Então, às vezes, os seus pais não vão entender tanto você, né? Porque... Às vezes eles querem que você se encaixe mesmo na sociedade, no jeito, sei lá. Às vezes, no caso ele não queria que eu fosse de maior biquíni, mas pelo menos que ele não fosse de nada, né? Não participasse pra ser tão diferente. Mas a pessoa certa pra você vai achar legal essas coisas, porque faz parte de quem você é. Ela vai saber enxergar você nas suas peculiaridades, entendeu? E admirar isso. E ele vai saber te impulsionar, né? Impulsionar, porque o Robson, desde que ele me conheceu, teve uma época que eu tinha problemas pra pegar no microfone pra orar, e eu sou filha de pastor, né? E na igreja eu não conseguia pegar no microfone pra orar, tipo uma oração do alimento. E ele me impulsionou, e depois que ele começou a me impulsionar, uma vez ele até fez um jejum pra mim, pra eu poder pregar. E eu preguei num encontro de mulheres e foi maravilhoso, foi uma das minhas primeiras pregações, assim. E depois daquele dia, eu preguei várias vezes e ele sempre me incentivou. Então é aquela pessoa também que vai te enxergar você lá na frente. Ele me viu, mas ele me viu quem eu poderia ser, né? E é isso. E eu também vejo ele como ele vai ser, porque como as coisas que eles têm construído até hoje e aquilo que ele vai colher lá na frente, né? A simplicidade, a humildade dela é sensacional, o jeito que ela se preocupa com as pessoas, ela coloca todo mundo na frente dela, os pais, eu. E isso não é qualquer pessoa que consegue fazer isso, que tem esse coração, sabe? E eu vejo ela assim, como mãezona, entendeu? Só faltam os filhos. Ela tem um coração de mãe. Quando eu conheci ela, eu falei, essa mulher tem um coração de mãe. Ela é uma mãezona. Ela é linda, maravilhosa. E diriam pra uma pessoa que quer se casar, tá em um processo, tá pensando nisso, enfim. Muita gente me dizia que o dinheiro, guarda dinheiro, maluco, guarda dinheiro. Sendo que você não precisa de dinheiro pra casar. Você precisa de amor. O amor é o sentimento mais puro que você tem para essa pessoa. Se você realmente ama essa pessoa e sente que Deus está unindo propósito com isso, você vai fazer de tudo para acontecer. Mas você tem que realmente amar essa pessoa. Você tem que olhar para ela e ver um propósito. Você tem que chegar e falar, realmente, é com ela que eu quero me casar. Você tem que desejar casar com ela. Quando você deseja algo dessa maneira, cara, vou te falar, o dinheiro não chega a ser um trabalho para você. O dinheiro não chega a ser uma preocupação para você. Pois quando você busca, principalmente você vai fazer algo que você santificou para isso, você colocou como a glória de Deus, cara, Deus é capaz de colocar na vida do ímpio que ele tem que te abençoar, ele vai te abençoar. Eu gosto de tirar essa preocupação, esse peso da vida do jovem, principalmente por causa disso, que às vezes ele se preocupa tanto com esse fato que é muito importante, que é o dinheiro, mas sendo que o amor, que é o sentimento mais profundo, que é o maior sentimento que Cristo nos mostra, é deixado de lado.
Porque é difícil, o cara vai, se prepara tanto pra casar, louco, mano, vende quase o rim, porque casamento, meu Deus, e tá cheio de problema com a futura esposa. O relacionamento já não é bom, né? Tipo, Ele no se namoro não é esquece, bom. ele se esquece por como ele realmente gostou, como ele gostou dela. Quando isso nunca deveria sair, quando esse deveria ser o alvo principal. Não é? Minhas palavras. Falou tudo. Durante o tempo de namoro, quando vocês souberam que era o momento do casamento? Pelo menos eu tive a certeza quando eu soube, né, que nossos propósitos estavam alinhados, né? Em relação ao ministério, que a gente queria no futuro. Então tudo foi combinando. E isso que me motivou, né, a querer casar com ela. Foi bem rápido, né? Porque eu já tinha 28, né? Isso. Eu tinha 28 e ele 26. 26. Já tinha terminado a faculdade, ele também. Então a gente já tava assim, num momento da nossa vida. Aí eu falei, eu não vou querer ficar namorando muito tempo. Ele falou, eu também não. Então vamos namorar quanto tempo? Aí você falou, 1 ano e meio. A gente vai... Então, nós namoramos 4 meses. Aí nesses 4 meses a gente não namorou, a gente ficou só conversando. só como amigos, só assim. como amigos mesmo. A corte, né? A gente fazia o corte. ITQ, né? Daí a gente começou a fazer o ITQ, um curso na igreja, né? Teologia. Daí eu cheguei nela e falei, eu não quero só namorar. Eu tô na idade que eu quero casar de verdade, eu não quero isso mais pra Foi mim. até no metrô Tamanduateí que ele falou isso. Aí ele falou isso. Daí ela falou, tá bom, tudo bem, eu penso a mesma coisa. 2 semanas depois ela veio com o contrato do buffet que tinha já pra mim assinar. Falou, ó, já tá tudo certo, a gente vai casar, só assina aqui pra mim, assim, foi passando as páginas, assina aqui, eu olhei assim pra ela, tá bom, né? Aí eu fui assinar, ela assina aqui também, foi carimbando e eu assinando. Aí eu falei, tá bom. Aí quando deu uma semana depois, ele foi mandado embora da empresa. Fui mandado embora, cara. Ele trabalhava há 7 anos na mesma empresa. Aí deu uma semana depois que ele assinou o contrato. Porque assim, na realidade foi assim, a gente assinou porque a gente ia dar uma entrada, mas ia guardar o dinheiro pra depois, porque aí ia ficar mais barato se fizesse assim, né? Aí a gente soube que era a hora mesmo de casar. Foi isso, né? A gente viu que tava ali. Foi. Coloquei lá. Somos casados. Eu e o Jorge Como já... saber que eu era a pessoa certa, mulher? Mas deixa eu falar a Você história. fala umas histórias. Eu posso falar rapidinho. Eu só vou falar rapidinho. Para, Então tá. menino. Ó, não me atrapalha, Jorge. Volta. Ó. Eu e o Jorge, Eu descobri que a Andressa era a pessoa certa pra mim. quando 2 tinha... momentos, deixa eu falar. 13 deixa eu anos. Falar. Não vai deixar eu falar, cara, deixa você falar. Perdão, amor. Pelo amor Fica de quietinho. Deus, mano. Eu descobri que a Andressa era a pessoa certa pra mim. Ô, mano. Me perdoa, que tá atrapalhando. Mano. Você Tô fala 13 quietinha. minutos, mano. Eu falo em 2. Pelo amor, você Galera,